Boa noite, amigos, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Esta noite vamos falar sobre a visita atual, recente do Papa ao nosso país, e o Dr. Pedro vai começar nos explicando sobre a importância de líderes como o Papa para a sociedade como um todo. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Bem, perfeitamente, porque se fala muito de estimular os jovens, isso, aquilo, mas eu digo, a partir do momento em que no Brasil se começou a ridicularizar os heróis, porque se começou a fazer pesquisas em biblioteca, lá em etc., no meu tempo de escola eu lembro bem disso, o que aconteceu? O nosso país perdeu a interioridade patriótica, a interioridade do valor humano, a interioridade da importância das pessoas, e se banalizou muita coisa. E basta ver que ainda hoje nós temos muitos aspectos da vida humana banalizados, que é o pior veneno de todos os tempos. Digo, é esse, a banalização de coisas importantes. Então a vinda do Papa me interessou muito. Por quê? Porque eu percebi nele um grande personagem da história. Eu posso dizer que uma das grandes contribuições no meu conjunto de informações que fui juntando ao longo dos tempos foi realmente as leituras de biografias de grandes personagens da história, desde Lincoln, Napoleão Bonaparte e os grandes santos, São Chico Xavier, São Francisco de Assis e assim por diante. Todos os grandes personagens da história, independentemente de qual a sua linha política, independentemente de qual é o seu valor, a sua doutrina religiosa ou mística que siga, o que importa que é um grande personagem representando um papel importante para dar a sua contribuição na história do seu país, do seu continente, no seu tempo. Ok, doutor Pedro, um dos fatos interessantes da visita do Papa, no momento da saída dele aqui do país, ele deixou de presente, fez uma doação, um cheque de 20 mil euros para a comunidade da Varginha e um outro cheque também no mesmo quantia, cerca de 60 mil reais, para o Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Né, foram doações que ele fez para ajudar as comunidades onde ele passou. Né? Ou como o senhor vê esse exemplo dele de caridade? Veja, eu digo até como no programa anterior eu perguntei, que caridade se trata? Então veja, porque ele enfatizou muito essa questão de que a igreja não tem que ser burocrática e não pode ser uma ONG. Então ele fez duas doações aí que mostrou, vamos dizer assim, daquilo que ele tem à disposição para repassar para instituições do mundo, eu vejo como um gesto, que ele fez muitos gestos. Então é mais um gesto importante no sentido de dizer, eu dou a minha contribuição e vocês façam a sua parte. Eu acho que achei interessante essa parte, porque muita gente passou a se perguntar e a ver o exemplo dele, né? Nos Estados Unidos é muito comum empresários e pessoas mais abastadas fazerem isso, mas não só doarem, ele foi visitar o lugar e fez um investimento, que esse dinheiro vai direto para a paróquia, que vai ter que construir numa das comunidades eles já estão em construção, vão finalizar um centro para tratamento de dependentes químicos. Certo. E na favela na outra comunidade onde ele deixou o primeiro cheque, vai ser para melhorar a qualidade de vida da população, para estimular as cooperativas dentro da associação de moradores e reformar algumas casas que estão em condições precárias. Então acho que é o recado dele, né, para a sociedade em geral, de que essas comunidades precisam de investimento, de mais atenção. Exatamente. Além de mais investimentos, saber direcionar os investimentos. Porque ainda hoje de manhã eu via na televisão um comentário aí de uma das TVs de que não adianta apenas destinar verba. A verba tem que chegar com qualidade, não basta, tem que ter gestão, tem que ter orientação, tem que ter investimento adequado. Ok. Doutor Pedro, o Papa deu uma série de declarações, inclusive a própria imprensa ficou um pouco surpresa com a quantidade de declarações que ele deu. Em todos os momentos ele foi muito solícito com os jornalistas e por isso surgiram na imprensa uma série de declarações dele em todos os sentidos. Começar lendo aqui a mensagem que ele deixou para os jovens. Uma das frases que ele disse foram: "Vão sem medo para servir. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que os caracteriza." Veja,
Isso eu considero uma das coisas mais importantes nos pronunciamentos do Papa, que eu tive a oportunidade de acompanhar quase todos. Eu digo, porque eu fiz questão de acompanhar esse grande personagem da história, digo, como eu acompanhei tantos outros. Então é o seguinte, veja, eu digo, uma das coisas que mais caracterizou os pronunciamentos do Papa foi essas questões de valorizar as questões essenciais na vida das pessoas. Então ali, quando ele diz, vão sem medo de servir, é uma das orientações da Igreja Católica, mas não é servir apenas dando esmola, é servir orientando, é servir ajudando as pessoas a se levantarem, é servir, é como nós vimos, eu digo, a Copacabana de pé, com jovens desde 0 ano, quase, eu acho que tinha gente até de 0 ano, até mais de 70 anos, o próprio Papa tem 76, todos jovens de todas as faixas etárias, de pé, assumindo uma postura frente ao mundo. Outro fator importante, outro aspecto interessante, doutor Pedro, foi a presença do público em Copacabana. Foram 3 milhões de pessoas, o dobro do público que comparece no Réveillon, por exemplo. Então, uma festa religiosa reuniu o dobro de pessoas da maior festa popular da cidade. Segundo as últimas informações contábeis que eu tive, é que foram avaliados de fato 3 milhões e meio, alguns chegaram a falar em 4 milhões, mas não importa, importa que esteve, como eu disse, a Copacabana esteve de pé, e mais ainda que tudo isso, foi um show de solidariedade entre as pessoas, foi um show de tranquilidade, de organização, de disciplina, que realmente todo mundo estava ali. Alguém disse, mas estavam lá para isso mesmo. Digo, mas quantas vezes você faz um evento que é para ser maravilhoso e no meio tem os desencontros? Ali, inclusive, é uma das mensagens fortes dele que é a hora do encontro. O encontro entre as pessoas, encontro entre as organizações, encontro entre as diferentes confissões religiosas, o encontro entre todas as linhas de pensamento, o encontro para darmos as mãos e construirmos um mundo melhor e uma vida mais feliz para os seres humanos, de melhor qualidade. Embora ele use outras palavras que as minhas, mas esse foco foi um dos focos centrais dele. O doutor Pedro, ele fez uma outra declaração também para os jovens que vai muito de encontro com aquilo que o senhor costuma dizer e pregar, né? Pode falar pregar esse termo. Não permitam que outros sejam protagonistas da mudança. Vocês têm o futuro em suas mãos. O futuro vai chegar através de vocês. Peço que se envolvam nesse trabalho por um mundo melhor. Isso. Chega de ser mixaria, eu digo. Está na hora de ser importante. E para ser importante tem que ser aquele que é protagonista. Me chamou a atenção essa palavra protagonista, que foi utilizada várias vezes nesse encontro da Semana Mundial da Juventude. Eu digo que foi realmente chamando a atenção. Não basta a gente ser aquele peão. Tem que pensar em ser, no mínimo, chefe do peão. Chefe no sentido de dar exemplo, no sentido de ter força nas palavras, no sentido de ter coerência nos comportamentos, na coerência até dos sentimentos. Então, tudo isso eu considerei assim uma das mensagens fundamentais nessa visita do Papa e nessa integração dos jovens. É uma preocupação muito grande da igreja em resgatar a juventude para dentro da igreja, né? Inclusive o Papa falou um pouco sobre isso também. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Isso. Sabe qual é o melhor instrumento para evangelizar jovens? Outro jovem. Exatamente. Então essa valorização da juventude, que durante muito tempo, não só no Brasil como no mundo, se falava da juventude como amor, sexo e droga. Não, ele até quando falava desses assuntos, ele falava nas entrelinhas, porque ele sempre fazia questão de salientar as coisas boas. Então, as coisas que são valiosas, aí a questão da criatividade, da alegria, a igreja precisa de vocês. Qualquer instituição, não só a Igreja Católica, mas qualquer instituição, qualquer empresa que não se renova com pessoas jovens, pessoas novas, mais novas,
que investe na educação, que investe no desenvolvimento das pessoas, não se renova e não sobrevive. Vai caindo aos pedaços. E eu digo-se várias vezes já, nessa ocasião da vinda do Papa, para minha esposa mesmo, se dessa vez a Igreja Católica não se ergue, nunca mais. Com esse Papa, a Igreja está de pé. Ok, então, doutor Pedro. Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Não saia daí. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Voltamos com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Agora vamos dar continuidade à nossa conversa de hoje. Estamos discutindo as declarações do Papa, que esteve recentemente aqui em nosso país para a Jornada Mundial da Juventude. E vamos falar agora, doutor Pedro, sobre as declarações que o Papa fez aos nossos políticos. Ótimo. Eles que estão precisando de recados, né? Bem, até eu queria aproveitar, primeiro pedir desculpa aí, porque o João, o nosso técnico aqui, disse que às vezes me empolgo demais, levanto demais a voz, outra vez falo muito baixinho, então eu vou tentar calibrar minha voz também. Tá, ok. Doutor Pedro, o Papa disse o seguinte em relação à política: quero encorajar os esforços que a sociedade brasileira tem feito para integrar todas as partes de seu corpo, incluindo as mais sofridas e necessitadas através do combate à fome e à miséria. Nenhum esforço de pacificação será duradouro. Não haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora quem deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma. Uma sociedade assim simplesmente empobrece a si mesma. Antes perde algo de essencial para si mesma. Não deixemos entrar no nosso coração a cultura do descartável. Não deixemos entrar no nosso coração a cultura do descartável, ele frisa de novo. Porque nós somos irmãos, ninguém é descartável. Bem, veja, esse aspecto que eu acabei falando há pouco, quando eu disse que nós passamos muitas dos nossos jovens, houve um processo muito grande de desvalorização das coisas, de banalização. Eu gostei muito dessas palavras do Papa, porque ele faz exatamente o contrário, chega de banalizar. E também, eu diria assim, que tem que tomar cuidado o governo. Eu digo, por quê? Está cuidando de levantar os pobres
mas está destruindo a economia brasileira há mais tempo que eu venho dizendo isso. Que a economia brasileira por dentro, basta ver a indústria. Não adianta dizer que tem tantas pessoas com carteira assinada, se nós não estamos dando força às empresas, de forma adequada, aquelas que de fato merecem. Então não adianta esperar só a iniciativa das empresas e sugar as empresas. Acho que está na hora do governo tomar outra direção. Continuar com essa parte social que o Papa salientou, destacou, mas eu diria o outro lado também. Não adianta você vender flores e não cultivar a planta. Certo. O interessante é isso que ele falou, de a gente parar de se tratar como produto, né, como descartável, Isso, que a cultura do consumo às vezes interfere muito no nosso trato pessoal, no trato social. Isso, e às vezes você olha muito para o superficial, para o banal, aquilo que é chamado também, além de descartável, se usa que são supérfluos. Então hoje nós temos muito isso. Quantos jovens se ocupam e se preocupam muito mais com a roupa do que com o estudo. Muito mais se interessam por coisas banais e descartáveis, e a própria pessoa se torna descartável. Porque se você coloca todo o seu valor nas suas aparências, o que você vale, perde valor. Então, aquilo que eu digo sempre, o sistema Grisa valoriza as essências, e não apenas as aparências. A aparência é importante, mas ela não vale nada quando nós ficamos só com a aparência. Quando nós só pensamos no sapato e não pensamos no nosso caminhar, não resolve nada. Ok. E o Papa Francisco continua falando aos políticos. O futuro exige de nós uma visão humanista da economia e uma política que realize cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evitando elitismos e erradicando a pobreza. Que ninguém fique privado do necessário e que a todos sejam assegurados dignidade, fraternidade e solidariedade. Esta é a via a se seguir. Bem, veja, eu estudei, no meu tempo de teólogo, no seminário, nós estudamos a doutrina social da igreja. Eu acho que a igreja tem muito a oferecer ao mundo com a sua doutrina social, especialmente o bem comum, que também foi falado nessa jornada, essa questão de valorização das pessoas, essa questão de colocar a riqueza a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da riqueza. Cuidar da pessoa, das pessoas, mas tem que lembrar sempre que não basta apenas dar comida, não basta apenas dar agasalho, não basta apenas dar uma das coisas problemáticas hoje no Brasil, que se deu muita oportunidade de financiamentos, se abriu verbas nesse sentido, e as pessoas agora estão endividadas. Agora mesmo estava vendo uma notícia aí sobre os móveis para preencher a casa, minha casa, minha vida, que alguém já disse que muitos prédios parecem minha casa, minha armadilha, né? É que de fato a questão, a pessoa vai comprar um objeto, eu vi o dinheiro, eu sou rápido nas contas, um objeto, um instrumento de casa, que valia R$800 e pagava 48 prestações de 41 achando vantagem. Vai pagar muito mais que o dobro do valor. Que financiamento é esse? Esse é para endividar a população. Isso é esganar, é tirar das pessoas, não é oferecer. Tem que perceber a essência, não só a aparência. Eu acho que quando ele fala de uma economia mais humana, ele diz falei justamente... Quando ele fala da economia mais humana, eu acho que ele fala justamente nesse ponto, né? No Brasil, a gente tem uma política de financiamentos e empréstimos que muitas vezes, bem como o senhor falou, é uma armadilha para endividar a pessoa. Isso. E ele falou justamente dessa dificuldade. Uma outra mensagem muito importante que ele deixou, doutor Pedro, que vai muito em encontro com o que o senhor fala, ele disse ao clero, né, as opiniões dele sobre a própria igreja. Sim. Permanecer em Cristo não significa exilar-se, mas sim ir ao encontro dos outros. Ser missionário não significa necessariamente abandonar os pais, a família e os amigos, pois Deus quer que sejamos missionários aonde estamos. Ajudemos aos jovens a perceber que ser discípulo é a consequência do ser batizado. Beleza, essas mensagens muito diretas do Papa, muito claras e simples. Muito claras e muito simples. Aliás, falar na linguagem clara, direta, simples do Papa, isso é uma das grandes características dele, é aquilo que comoveu as pessoas. Mas não é comover apenas sentimentalista.
é um comover que vai ao significado das palavras, vão profundas no coração das pessoas e na mente das pessoas, na inteligência das pessoas. Porque é isso que eu sempre digo, a emoção fortalece a programação mental. Então, nesse sentido também, o recado direto e claro, que ele sempre oportunizou, eu digo, então, essa questão de realmente ir ao encontro das pessoas, valorizar as pessoas onde estão, na sua etapa de vida, e não ficar criando utopias alienadas. Utopia sim, mas integrada. Doutor Pedro, agora continuando, o Papa também fez uma importante declaração sobre a recente onda de protestos que vem acontecendo no país, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sim. Ele disse o seguinte: entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível, o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo com o povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Veja, duas palavras, o diálogo e a verdade, que estão na essência do equilíbrio. Todo exagero é mau, já avisou Aristóteles há mais de 2000 anos. Então aqui também, entre o protesto burro e estúpido de quebrar as coisas e a indiferença alienante, temos a capacidade de dialogar para a gente ver o que cada um tem a oferecer em benefício do resultado. Quando eu oriento pessoas no campo da empresa, eu digo, para ter um diálogo é preciso ter um objetivo a ser alcançado. Então, se nós tivermos o objetivo claro, o que nós queremos, nós podemos colher informações de várias pessoas para que contribuam no sentido de encontrar o melhor caminho para se atingir o melhor resultado naquilo que está previsto. O doutor Pedro ele também deu uma importante mensagem para os dependentes químicos. É preciso estender a mão a quem vive em dificuldade, a quem caiu na dependência das drogas, e dizer: você pode se levantar, é possível, se você quiser. Exato, veja. Essa questão do quiser, até na hora me chamou a atenção, porque eu digo para os parapsicólogos às vezes, parapsicólogos clínicos nossos estudantes, e que não tem que ficar só achando que o outro tem que se ajudar. Se a pessoa veio procurar você, é porque ela quer se ajudar. Então agora é sua vez de ensiná-lo a se ajudar. E o Papa foi muito explícito nessa questão que temos que dar a mão, temos que ensinar a pessoa a se ajudar. Como no programa anterior eu falei sobre o pescador e o seu pedinte, eu digo, tem que ensinar o pedinte a pescar. Mas não tem que jogar a vara na cabeça dele e nem jogar o peixe para ele. Tem sim que ensiná-lo a perceber como se faz a pescaria. E a pessoa aprende. E também o que está nas drogas, ele tem que ter exemplos de pessoas que fazem o bem, que são capazes de perceber que quem dá recebe mais do que aquele que recebe. Então não basta a gente dar para ajudar esses dependentes químicos. Nós temos que mostrar que dentro deles existe esse poder da semente criadora do Criador do Universo. Digo que todos nós buscamos sempre o bem, o melhor, o bem para nós e o bem para os outros. Não só o bem comum, mas o bem individual também. Eu achei interessante que ele disse, se você quiser, que geralmente líderes religiosos falam se Deus quiser. Ele se demonstrou muito prático, objetivo. Perfeito. Então, veja, eu já falei aqui em outras ocasiões que se Deus quiser, Deus sempre quer. Sempre quer. A pessoa também tem que querer e tem que mostrar para a pessoa que ela é capaz de querer. Isso, na nossa terapia parapsicológica, tem que ser muito observado, descobrir qual o ponto que a pessoa se saiu bem. Porque sempre as pessoas, se você está viva, alcançou muitas vitórias, como eu já falei em programa anterior. Então é importante perceber qual foi a vitória que a pessoa mesma já conquistou, já realizou, o objetivo que ela já alcançou, para a partir daquele gancho positivo, construtivo, benéfico, ser capaz de ajudar a pessoa a ir adiante e também sair de um momento difícil. Doutor Pedro, qual o seu recado então de despedida? Nosso horário já está chegando ao fim. Bem, eu diria assim, que realmente temos aí no Padre
no Papa Francisco, que Francisco também é o nome do meu pai, eu me assimilei também aí, e Francisco de Assis foi o primeiro grande personagem da história da igreja, que para mim me impressionou muito. E depois dentro do Espiritismo, que hoje o Espiritismo está bem alastrado no Brasil, o Chico Xavier, outro Francisco, dá a impressão que ele engloba aí também quando ele diz da unidade das confissões, das diferentes religiões, eu diria doutrinas místicas, religiosas, filosóficas, a gente se integrar para ajudar a construir um ser humano de qualidade. Que se nós tivermos um ser humano de qualidade, nós teremos um mundo melhor, uma espécie humana mais feliz. Ok. Com essa declaração a gente encerra o programa de hoje. Você pode aprender muito mais sobre parapsicologia no nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui novamente às 21 com mais um episódio de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até lá!